Então a proposta agora é trazer para vocês uma visão geral dessa disciplina, que é a disciplina de paradigmas, que eu vou fazer agora, hoje, na verdade, a gente ainda não vai começar com algum conteúdo específico. A proposta é dar para vocês uma ideia geral do que é a encrenca. Por que vocês precisam saber paradigmas? Por que isso é importante? O que vai mudar na vida de vocês quando vocês saírem daqui, se vocês souberem paradigmas? Certo? Então, hoje vai ser também vai ser uma espécie de reconhecimento do que vocês sabem e o que vocês não sabem, porque eu preciso saber como é que eu vou ajustar alguns aspectos, né? Talvez eu tenha que ver com vocês alguns aspectos para que a gente possa direcionar o debate da disciplina. Tá? Então, para vocês entenderem o que a gente vai discutir aqui, a gente começa com uma pergunta fundamental, que é: o que é programação? Então agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que é programação? Porque se a gente está falando em paradigmas de programação, a gente tem que se perguntar o que é programação, certo? E o que é programação? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo isso há anos aqui no curso, você não sabe dizer o que é? Então você vai ter um conjunto de instruções ou de dados. Dados de entrada, você vai seguir o quê? Um programa, é isso? E vai ter uma saída? É isso que é programação? Todo mundo está achando que é uma armadilha, né? Então eu vou fazer uma pergunta mais a fundo ainda, tá certo? A programação, ela foi inventada junto com os computadores? Não. Não? Hã? Depende do que você acha que o Babbage fez lá, né? Se aquelas máquinas dele eram computadores ou não, né? Mas teoricamente eram. Apesar de ser um computador bastante limitado, teoricamente eles eram. Não sei se o Babbage chegava a ser uma máquina de Turing, eu não sei, eu não lembro. Eles fizeram recentemente umas simulações para ver o que a máquina ia conseguir fazer, que ela nunca foi construída, né? Todo mundo sabe quem é Babbage? Sabe, né? Se não souber, vocês pularam essa aula. Não sabe quem é Babbage? Sério que não? Charles Babbage? Ah, sim. Que fez É um cara que projetou o que a gente considera o pai da computação, né? Porque ele foi o cara que projetou o primeiro computador que ia funcionar com engrenagens, tá certo? Só que, infelizmente, nunca chegou a ser construído, porque ele teve uma ideia genial, mas a engenharia da época não era suficientemente refinada para fazer o negócio funcionar. E eu não sei se vocês sabem quem é Ada Augusta Lovelace, mais conhecida como Condessa de Lovelace, sabe quem é? Tem que saber, as mulheres principalmente têm que saber. Sabe quem é? Ada Augusta? A primeira programadora do mundo, não é a primeira programadora, a primeira programadora. Ela que fez os programas que iam rodar na máquina de Charles Babbage, certo? Inclusive a Ada tem uma frase que eu gosto muito, e que ela fala assim, porque na época, quando o Babbage estava pensando no computador, o pessoal achava que aquela máquina só ia fazer conta, né? Aritmética e tal. E a Ada falou, não, ela já estava antevendo uma coisa que muita gente não estava antevendo, que era, se eu conseguir transformar o seu problema num conjunto, não sei exatamente as palavras, mas uma coisa assim, num conjunto de valores, o computador vai conseguir resolver o seu problema, tá certo? Então, a Ada já estava antevendo naquela época que a gente poderia resolver qualquer problema usando um computador, tá? Mas, a rigor, Babbage estava construindo um computador. Mas eu quero saber, antes disso, existia o conceito de programa?
Vamos lá, vamos ver o que vocês estudaram lá no começo. Tem que fazer, é por isso que eu tenho que fazer essa revisão. Algoritmo. É antes ou depois do computador? Hã? Antes, né? Qual a origem do algoritmo? Alguém lembra? Eu não coloquei aqui nos slides porque eu não imaginei que vocês iam, mas qual a origem do algoritmo? Hã? Um árabe, né? O que esse árabe fez? O nome dele era Abu Jafar, não sei o quê, e no final terminava com alcorrismo. Sabiam disso? E aí, na hora que ele foi traduzido para o latim, ninguém conseguia falar o nome dele e colocaram em algoritmo. Era uma. É isso mesmo, eu não estou inventando, não, é isso mesmo. Era uma espécie de forma de falar o nome dele. Então a palavra algoritmo nasceu daí. E ele construiu o algoritmo como uma representação. Por que a imagem sumiu da tela ali? Não, ele estava ali e sumiu. Como é que pode isso? Deixa eu ver. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Aquele negócio entrou no modo alguma coisa, porque ele está dizendo aqui que não está reconhecendo mais o cara. Vamos ver se vai de novo. Ele deu uma piscada e sumiu, né? Pronto. Tá. Legal. Então o algoritmo, a ideia de algoritmo, ela nasceu antes dos computadores, tá? Esse árabe lá, ele estava construindo um formalismo matemático para você descrever como resolver um problema em etapas, tá? Então programação nasceu antes, né? Mas aí você diz assim, não, a programação nasceu antes, mas não tinha nada para executar isso. O que vocês acham? Note, essas perguntas, elas parecem, mas elas são profundas, mas porque se a gente vai falar de paradigmas, a gente tem que saber como esse negócio nasceu, o que essa galera estava pensando. Então eu vou fazer o seguinte desafio para vocês. Essa é uma máquina, é um autômato, tá? Aliás, eu sou apaixonado por autômatos. Eu gosto de ler sobre eles, né? Já li livros sobre autômatos, adoro autômatos, tá certo? Vocês sabem o que é um autômato, não? Não é aquele autômato que você estuda em linguagens formais, mas você sabe o que é um autômato? Nunca viram? Não? A minha pergunta é em que ano que ele foi construído. Então eu vou mostrar um vídeo mostrando que esse bonequinho aqui, ele escrevia mesmo, escrevia, mexia na mão, tá certo? E aí eu quero que vocês me digam em que ano que ele foi criado, tá certo? Então eu vou abrir aqui um vídeo, tomara que a internet esteja... o vídeo e infelizmente o cara estragou a surpresa, né? Mas vocês viram que esse cara, ele tem, esse mecanismo, ele foi construído entre 1772 e 1774, tá certo? Tem mais. Ele vai mostrar isso no vídeo. Depois, tem mais. Isso aqui é ele por dentro. Tá? Todo a engenharia para fazer ele escrever está dentro dele, tá certo? E tem mais. Esse cara, ele já entendia de modularização. O que esse cara fez, a gente vai ver aqui na disciplina, inclusive, tá certo? Vocês estão vendo esses discos aqui? Eu vou mostrar uma outra parte do vídeo, que vocês vão entender o seguinte. Olha só o que tem nesses discos. Depois vocês assistem em casa esse material, mas eu não vou mostrar o vídeo não, senão a gente vai gastar muito tempo. Não, deixa eu mostrar, todo mundo quer ver, todo mundo prefere escutar esse cara do que ficar me escutando. Então deixa eu dar uma pausada aqui de novo. Então, a gente viu nesse vídeo, aqui o mecanismo de campo, e a gente viu que esse cara é programável, tá? Inclusive tem gente aqui que estava falando em educação, literacia computacional, né? Trabalhar com isso com criança. E uma das coisas que eu falo é que a gente na computação é muito pouco criativo. A gente acha que ensinar as crianças tem que ficar ensinando a programar em linguagem de computação.
E, na verdade, a computação ela se expande em muitas outras coisas que não é só escrever um programa numa linguagem de computação. Como isso aqui. Eu não sei se vocês sabem que tem a galera que ensina a fazer isso em casa. Não assim, né, com essa mecânica, nem com essa, nem de metal, mas ensina a fazer o CAN, ensina você a fazer o negócio para o negócio mexer, o negócio apitar, você consegue fazer isso. E eu não sei se vocês entenderam, mas nesse robô ele tem essa pilha, né, que faz a mão dele se mover, tá? E ele tem esse disco com as letras, que você pode mudar as letras e colocar aqui o que você quer que ele escreva e ele escreve aquilo ali, né? O robô vai lá e escreve o negócio. Então é um negócio impressionante e isso é ou não é uma programação? É uma programação, você está programando ele, né? Aí entra uma história aí que é importante, o que é uma linguagem de programação, porque a gente está falando de paradigmas. Na hora que a gente fala de paradigmas, a gente está pensando nas linguagens. E o que é uma linguagem de programação? Alguém quer se arriscar a falar o que é uma linguagem de programação? É, então, exato. Então a gente pode dizer que a linguagem é um formalismo, né? Em que você vai usar para escrever o seu programa, o seu algoritmo. Você vai construir isso aí, tá certo? Só que tem uma coisa importante, e aí agora que eu quero ver o que vocês entendem sobre linguagens formais, que existe uma pergunta muito importante que a gente faz quando a gente usa uma linguagem, que é o seguinte: quando a gente fala em linguagem, a gente pode analisar várias dimensões da linguagem, certo? E nessa disciplina, eu não sei se vocês viram lá no programa, mas a gente vai olhar essas dimensões de forma ortogonal aos paradigmas. Então, na verdade, a gente vai seguir duas trilhas ortogonais. Uma delas a gente vai aprender um paradigma. E na outra, a gente vai se perguntar sobre várias coisas, certo? E sobre vários aspectos da linguagem. E na hora que a gente se pergunta isso, a gente vai dizer assim, mas quando eu escolhi essa linguagem, eu escolhi porque pelo nível dele, pela abstração de mundo, porque ela é process-centric ou data-centric, então a gente vai ver várias características que as linguagens vão se configurando e que vão nos guiar na discussão de eu uso paradigma X ou paradigma Y, tá? Então, deixa eu começar com a história das linguagens formais. Quando se começou a trabalhar com linguagem de programação, surgiu essa área de linguagens formais. A gente não vai ter um curso completo de linguagens formais, mas se eu perceber que vocês não sabem, a gente vai ter pelo menos uma aula que eu vou dar um bate-bola, assim, para vocês terem uma ideia. Tá? Por que linguagens formais é importante? Quem fez disciplina de linguagens formais aqui? Levanta a mão. Ninguém. Então, ninguém. Então, por exemplo, eu vou falar do dilema do turco. Vocês já ouviram falar do dilema do turco? Não? Então, eu vou falar do dilema do turco. Vocês viram aquela máquina, não viram? Pois eu vou mostrar uma melhor ainda do que aquela. Que vocês não vão acreditar. E também é no mesmo período. E eu quero que vocês me expliquem como é que ela funciona. Uma máquina de jogar xadrez. Ela existiu. 1700 e alguma coisa. Essa máquina, ela andou pelo mundo inteiro e venceu vários jogadores de xadrez. É verdade que eu tô falando, não é história não. Ela ganhou mesmo. Agora eu quero que vocês me digam como é que ela fez isso. Um cara embaixo jogando, será que era isso? Hã? Como assim? Você acha que não dava para fazer uma máquina com os mecanismos? Você não viu o garotinho ali escrevendo, pô? Não dá para fazer uma máquina para jogar xadrez? O que você acha? Você sabe que muita gente foi assistir ela jogando. Charles Babbage assistiu uma apresentação, é sério, do turco jogando. Charles Babbage. Charles Darwin assistiu uma apresentação do turco jogando. É verdade, certo? Essa época era a época dos autômatos.
Se deixasse, eu ia dar uma aula inteira só de autômatos, mas não pode, senão eu não vou ensinar o que eu tenho que ensinar para vocês. Mas assim, os caras faziam de tudo, pato que se mexia, que cantava, que grasnava, e não sei o quê, e vendia até em lojas. Os caras faziam vários mecanismos. Então as pessoas achavam que esses mecanismos eram capazes de fazer qualquer coisa. É por isso que o Babbage chegou e falou, então vou fazer um computador. Certo? E ninguém sabia o limite desse negócio. Mas ele tem razão, né? O turco, na verdade, ele depois se descobriu, mas isso não foi revelado. Ele passou décadas e décadas fazendo sucesso, não sei se décadas e décadas, talvez não sei quanto tempo, mas muito tempo fazendo sucesso e rodou o mundo. E só depois foi revelado que tinha um cara. Claro que tinha que ter um cara, porque hoje, pelo conhecimento de computação que vocês têm, você sabe que, bicho, para um autômato jogar xadrez, ele tinha que conseguir ver as peças. Pô, né? Só a IBM conseguiu fazer, na época lá do Deep Blue, lá, que ela conseguiu fazer o negócio ganhar do Kasparov, e a gente tá falando década de 90, pô. Peraí. Como é que o cara fez isso com engrenagem? Não dava. Tinha um cara dentro. Mas isso leva a uma... Por que eu estou mostrando o turco aqui? Porque isso leva a uma questão muito importante que sempre se discutiu em programação, que é o que uma linguagem de programação é capaz de fazer. O que é computável. Até onde eu consigo construir um programa que resolve um problema? Será que tem uma linguagem que consegue fazer uma coisa que a outra não consegue? Não é uma pergunta plausível? Não é? Ou seja, será que eu consigo fazer um negócio em Lisp que eu não vou conseguir fazer em C? Tá? Vocês acham que tem isso? O que vocês acham? Vai lá, quem é que vai me falar? Fala aí, já que você vai abandonar a disciplina. Fala aí alguma. Você acha que tem alguma coisa em Lisp que o C não faz? Ou alguma coisa em C que o Lisp não faz? Não sabe? Mas você acha que vai existir isso? Coisas que uma linguagem faz que a outra não faz? Eu sei que uma coisa que o pessoal também fala, desafio de programação tem códigos que você consegue ter um melhor desempenho do que com outros. Isso. Tipo, usar C é melhor que talvez em Python para o desempenho. Não sei se é sobre isso. Não é desempenho que eu estou falando. É assim, por exemplo. Primeiro, eu vou começar da seguinte pergunta. Tem algum problema que não é possível fazer um programa de computador para resolver? Vocês acham que existe esse tipo de problema? Vocês já estudaram complexidade de algoritmos? Já estudaram aquela história de NP completo, todas aquelas coisas? Estudaram isso? Então, o que vocês têm para me dizer? Por exemplo, né? Ninguém sabe se tem, né? Não é que não tem, ninguém sabe se tem, né? Então, tem problemas que a gente não sabe se a máquina vai conseguir um dia resolver. Só que o pessoal estava preocupado com isso, tá certo? E aí se criou uma área chamada linguagens formais. E o que eles conseguiram fazer? Por exemplo, quem sabe me dizer o que é a máquina de Turing? Se o cara assistiu aquele filme... Vocês assistiram o filme do Turing? Assistiram? Não? Nossa, como é que você não assistiu? Não, como não? O cara tem que assistir, o cara da computação tem que assistir. O filme é bom, assista que é bom. No final ele fala uma grande bobagem. É sério, uma grande bobagem. Aquela máquina que ele construiu lá. Você não construiu um computador no filme? Construiu. Aquilo ali é a máquina de Turing? A resposta é não. Não é aquilo. Só que no filme fala que é. Tá, e construiu a máquina de Turing. Não, essa não é a máquina de Turing. Turing realmente construiu aquela máquina, mas não é aquilo que a gente chama de máquina de Turing. Tá certo? A máquina de Turing, ela é uma máquina, é uma abstração matemática. Ela não é um negócio que foi construído, tá certo? Então, o que acontece é que na computação, o pessoal começou a estudar qual é o poder de expressão de uma linguagem, tá certo?
Até onde aquela linguagem consegue expressar um negócio, até onde não consegue, tá? E aí o Chomsky, não sei se vocês ouviram falar do Chomsky, ele é um cara que hoje em dia é muito famoso pelo engajamento político, mas ele foi um cara que estudou muito linguagens, não é? Ele criou uma hierarquia para explicar. Por exemplo, existe o tipo que a gente consideraria mais simples de linguagem, é o que a gente chama de regular. Todo mundo usou isso se fez Python. Todo mundo escreveu expressão regular em Python? Escreveu, né? Então essa é a linguagem mais simples, tá? Que isso aqui está em Python, então vocês têm que ser capazes. O que isso aqui está dizendo em Python? Vamos lá. Ou em JavaScript. É o mesmo, eles usam o mesmo. Hã? Hã? É um regex, mas o que esse regex está falando? Tem muito tempo, você faltou essa aula de Python. O que é esse regex que está falando, gente? Vocês não usam regex em Python? Não? Como não? Não dá para usar Python sem regex, não. Cara, quando eu precisei, tipo, usar alguma expressão regex para fazer alguma coisa, fiz lá, como fazer, e foi só isso. Ah! Foi o famoso chat GPT ou o Claude. Hoje em dia no chat GPT ainda mais simples, né? Mas, tipo, Windows 102 eu não lembro de ter tido que usar, sabe? Mas Eu acho que. foi problema meu. Não, talvez em 102 não. Talvez em 102 não. É que você só vê em Python em 102, né? Só 102. Tá. Mas vocês sabem o que é uma expressão regular? Todo mundo sabe o que é um regex? Vocês usam isso em outras coisas. Eu uso isso até no VS Code para fazer find and replace, às vezes. Mas tipo, regex é alguma coisa além de você, sei lá, definir meio que sei lá, um critério para busca de algum caractere, sei lá, eu quero pegar todo o texto que está entre duas chaves. Coloco lá, sei lá, alguma coisa, aí tem um asterisco. Existe regex é mais do que isso? Regex é considerado uma linguagem regular. Ele é uma linguagem. Regular. O que quer dizer uma linguagem regular? Ele quer dizer ele é uma linguagem que ele consegue expressar alguma coisa. O que isso aqui está expressando em regex? Um número de ponto flutuante. Tá? Isso aqui está dizendo que eu posso ter um caractere de 0 a 9 uma ou mais vezes. Tá? Um ponto e mais um caractere de 0 a 9 uma ou mais vezes. Eu fiz uma mais simples. Eu podia melhorar essa expressão regular, porque você pode dizer, pode ser que não tenha parte fracionária, isso aqui. Mas eu não quis, senão ia ficar um regex muito grande. Mas isso aqui produz, ele vai produzir qualquer número de ponto flutuante, né? Quer dizer, qualquer, que tenha parte fracionária, etc. Tá certo? Isso aqui embaixo é um outro formalismo equivalente àquele, que a gente chama de autômato. Certo? Um autômato, ele é assim, ó, ele é uma transição de estado. Por exemplo, imagina que você tem um número e você quer saber se aquele número é um número de ponto flutuante. Seguindo essa regra simplificada, tá, gente? Eu posso usar um regex para verificar se aquele número é de ponto flutuante ou não? Posso? Posso, né? Vocês nunca usaram isso, hein? Você pode pega o negócio, coloca no regex e ele vai ver se bate com a expressão. Se bater, se não bater, não é. Tá? Isso você consegue fazer. Um autômato também serve para isso. Então você imagina que eu botei o número lá. Aí ele fala assim, olha, se for qualquer caractere de 0 a 9, vá daqui para cá. Tá vendo? Tá bom. Se for um ponto, venha para cá. Se for outro caractere de 0 a 9, faça um loop. Então ele aceita 0 a n caracteres de 0 a 9. Aí quando você faz um ponto, ele vem para cá. Aí novamente ele exige que você coloque pelo menos um de 0 a 9. E aí depois você tem 0 a n caracteres de 0 a 9. E aí você termina. Estou falando de uma forma muito rápida. Mas com isso, eu consigo verificar qualquer número de ponto flutuante. Mas se isso é uma linguagem, o que é a entrada, o que é a saída, né? Como é que você está chamando isso aí de linguagem? A gente vai chegar lá, mas basicamente o que a gente está falando é que eu consigo,
nessa linguagem, por exemplo, reconhecer ou produzir, se for o caso, números desse tipo aqui, né? Tá? Quase lá, né? Mas a gente vai expandir essa nossa linguagem. Aí eu pergunto para vocês, você consegue fazer uma expressão regular que faz balanceamento de parênteses? Quando você chegar em casa, tenta fazer isso. Você não consegue. Não tem como em expressão regular você dizer assim, se eu abrir 2, eu tenho que fechar 2. Se eu abrir só 1, eu só fecho 1. Em expressão regular não dá para fazer isso. Tá? E não sou eu que estou dizendo, a galera de linguagens formais. Então, é por isso que existe um nível que você alcança, que é esse aqui, ó. Ele não faz tudo. Tá? Ah, mas e se eu quiser fazer parêntese, o que eu faço? Eu vou para o próximo nível, que se chama linguagens livres de contexto. Elas são capazes de trabalhar com parênteses, tá? São as linguagens livres de contexto. Então, você pode usar uma gramática livre de contexto, que eu não vou mostrar aqui para vocês, e você pode usar um autômato com pilha. E aí o autômato põe na pilha, tira da pilha, tá certo? Só que aqui você ainda está vendo o seguinte, esse cara ele consegue te dizer se isso aqui tá correto, ou consegue produzir alguma coisa nessa direção, não é? Mas eu queria um negócio que eu desse um input, tá certo? E ele gerasse um output, que é isso que um programa de computador faz, não é isso? Eu dou um input para ele, ele vai processar alguma coisa e eu gero um output, não é? Tá, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão eu ia dar uma aula de linguagens formais, mas o Turing construiu um modelo matemático, que é o que está aqui no mais amplo de todos. O Turing construiu um modelo matemático que chama máquina de Turing. Essa é a máquina de Turing. Ele é um modelo abstrato matemático que ela tem aqui uma máquina de estados que segue um conjunto de regras que eu não vou explicar agora, tá certo? Tem uma fita infinita, tá certo? E aí tem o que a gente chama de máquina de Turing universal. Então, o que essa máquina faz? Tá certo? Na verdade, você pode ter nessa fita o que você vai chamar de entrada, tá certo? Você pode ter uma entrada nessa fita, tá? A partir dessa entrada, a máquina de Turing vai ver o estado que tem aqui, vai nessa máquina aqui e vai definir qual vai ser a próxima ação. Se ela vai mover a fita para a esquerda, mover a fita para a direita, se ela vai inserir algum número ou ver qual é o número que está na fita. Então ela vai fazendo isso, certo? É só isso. E aí o Turing mostrou que com essa máquina ele consegue resolver qualquer problema que, por exemplo, a linguagem C conseguiria ou Python conseguiria. Qualquer problema, certo? Só que qual é a diferença da máquina de Turing para o C? Para que o Turing perdeu tempo com isso? Qual a diferença? A diferença é que como a máquina de Turing é um modelo matemático, tá certo? Você consegue fazer verificações matemáticas daquilo que você está fazendo. Você não precisa pôr o computador para rodar, para mostrar nada. É por isso que a máquina de Turing é considerado o limite do que a gente chama de computável. O que pode ser computado por uma máquina, tá certo? E como a máquina de Turing consegue resolver qualquer tipo de problema computável, toda vez que uma linguagem de programação ela é equivalente ao que a máquina de Turing consegue fazer, ela é chamada de Turing completa. Certo? Então, o que é uma linguagem Turing completa? Então vocês vão ver. Eu não posso tocar aqui no quadro também, não? Toquei aquele. Como isso aconteceu, eu não sei, mas aconteceu, tá, gente? Não sei o que acontece. Eu acho que às vezes aquele cara ali dá um paranauê e desliga e liga e vida que segue. Sei lá o que ele faz. Vamos ver.
Bom, então, o que acontece é o seguinte. A linguagem C, ela é Turing completa. O que quer dizer que a linguagem C é Turing completa? Qualquer problema que a máquina de Turing consegue resolver, a linguagem C também consegue. Tá? Então ela consegue resolver qualquer problema computável. O Python é Turing completo. Tá? O Clojure é Turing completo. Mas tem linguagens que não são Turing completas? Tem. Tem linguagens que não são Turing completas. Alguém quer me dar algum exemplo de alguma linguagem que não é Turing completa? O HTML não é. Antigo não, o novo também não é. Não. Não, porque assim, o JavaScript não faz parte do HTML. Então o HTML não é Turing completo. Porque se eu quiser fazer qualquer coisa que seja dinâmico no HTML, eu teria que recorrer ao JavaScript. Então ele não é Turing completo. Certo? Não é. Você tem razão. Ela é um exemplo de linguagem que não é Turing completo. Alguém sabe mais alguma? Hã? O regex. Ele não é Turing completo. Boa. O que mais não é Turing completo? SQL. O SQL hoje, ele foi prostituído, tá? Então, se você pegar a última versão do SQL, porque no final eles criaram um Storage Procedure, que é uma linguagem geral que faz qualquer programa, tá certo? Mas o SQL, do jeito que ele foi concebido originalmente, ele não é Turing completo, porque ele foi feito só para resolver problemas de acesso a dados. Então tinha várias coisas que você não conseguia fazer em SQL. Não é Turing completo. Então aqui você já começa a entender uma dimensão importante da linguagem, né? Por quê? Mas o SQL, ele é pior por não ser Turing completa? Vocês vão ver que não. Porque, na verdade, é uma decisão. Às vezes eu quero resolver um tipo de problema, eu não quero ser Turing completo. Certo? Tá? Aí tem outra dimensão importante quando a gente fala das linguagens, tá certo? Que é a dimensão de reuso. O que é a dimensão de reuso? A dimensão de reuso, eu quero olhar o quanto eu estou reusando. Como assim o quanto eu estou reusando? O que linguagem de programação tem a ver com reuso? Alguém imagina? Praticamente faz uma função, fica utilizando ela várias vezes, talvez. Quando você faz uma função, você está fazendo reuso. É verdade, é uma forma de reuso. Mas é uma forma de usar a linguagem para fazer reuso. Mas a própria linguagem é uma forma de reuso. Como assim a própria linguagem é uma forma de reuso? Vamos pensar nisso. Então, primeiro a gente vai chegar na parte de reuso. Tem uma área que se chama reuso de software, que é uma área que tenta estudar as várias formas de você reusar software, tá certo? Linguagem de alto nível é uma forma. Como assim é? Daqui a pouco a gente chega lá. As outras a gente não vai ver não, tá? É só para a gente saber que contexto, tá? Garimpagem é o famoso copiar e colar. Componentes de software, que é uma disciplina que eu ensino na especialização, é uma forma de reuso. Esquemas, né? Padrões de projeto que vocês aprenderam em PO, eu espero, é uma forma de reuso. Geradores de aplicação. Existem linguagens de altíssimo nível, vou falar delas. Sistemas de transformação, tá? Que converte um negócio em outra coisa. Arquiteturas de software são formas de reuso. Eu não vou dar uma aula de reuso, gente. Então, vamos pular essa parte aqui. Então, eu vou mostrar para vocês por que uma linguagem de alto nível é uma forma de reuso. Tá certo? Como eu não tive tempo de preparar nenhum exemplo em Assembler, e eu também acho que ia ficar muito complicado, eu resolvi criar uma máquina abstrata que eu uso. Essa máquina eu uso quando eu ensino 102. Vocês estudaram isso, né? Que é a arquitetura tradicional, né, de um computador, que tem a unidade de entrada, a unidade de saída, tem a unidade de controle, a memória principal, a unidade lógica aritmética, certo? Então aí eu resolvi criar uma espécie de assembler para essa máquina, certo? E esse assembler é o seguinte:
Toda vez que eu usar a instrução PR, que seria pergunta, ele vai receber uma entrada, tá certo? E vai transferir essa entrada. Não, ele vai só receber essa entrada. Só. Ele vai ficar com ela como se tivesse um cachezinho, tá? Toda vez que eu der mostra, se tiver alguma coisa na unidade de saída, ele vai mostrar, que seja na tela. Toda vez que eu dou transfere, eu tenho que dizer a unidade de origem e de destino e ele vai transferir. Por exemplo, imagina que eu li um dado, qualquer, um número. Eu vou ter que dar depois de ler, eu vou ter que dar um transfere daqui para cá. Se eu quiser guardar na memória, eu vou ter que dar um transfere para a memória. Certo? Então, eu estou usando realmente uma arquitetura em que eu estou dizendo cada passo o que ela tem que fazer. Isso não é uma linguagem que a gente chama de alto nível. É praticamente um assembler. Vocês viram assembler em algum momento? Vocês viram, né? 404? Todo mundo viu 404? Não viram ainda? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquela linguagem ali é como dar instruções para o processador para dizer, processador, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Bom. Se eu der armazena, aí a memória principal vai guardar em algum lugar que eu vou chamar uma célula, um endereço. Ele vai lá e guarda. E se eu der recupera, ele vai pegar desse endereço e vai trazer. Tudo bem? Todo mundo entendeu a minha linguagem fantástica? Bom, beleza. Eu posso pedir para a ULA, que é a unidade lógica aritmética, somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Eu transfiro o número para cá, e aí eu tenho que transferir dois números, e aí eu dou soma, ele vai somar e vai gerar um número. Aí eu tenho que transferir de volta. Tá? Bom, aí aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo. Certo? Que exemplo é esse? Esse exemplo é um exemplo que vai somar dois números. Tá? Aqui, na verdade, estão as minhas instruções. Na verdade, aqui do lado eu digo qual é a instrução só para vocês, né? Então eu vou perguntar, então aquele número vai ficar na unidade de entrada. Aí eu transfiro para a unidade de controle, da unidade de controle para a memória principal e eu armazeno num espaço X lá, que eu estou chamando. Aí pergunto outro número, transfiro para a unidade de controle memória principal, armazeno em Y. Aí agora eu quero somar os dois números, então eu vou pegar o X e vou mandar para a unidade de controle ULA. Peguei o Y, unidade de controle ULA. Soma. Aí a ULA vai somar e vai gerar um número resultante. Eu vou pegar da ULA para a unidade de controle, memória principal, armazeno em Z. Aí eu pego de Z, transfiro para a unidade de controle, unidade de saída e eu mostro. É por isso que vocês não programam em Assembler, né? Vocês entenderam, né? Por que vocês não programam em Assembler? É por isso. Dá um trabalho dos infernos. Então, o que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem de alto nível, basicamente, você vai dizer o seguinte. Bom, quando eu escrever leia X, por exemplo, que seria uma entrada de dados em qualquer linguagem de programação, o que ele vai fazer? Todas aquelas coisas. Ele vai perguntar, ele vai pegar, mandar para a unidade de controle memória principal, armazena em X. Então, na verdade, aquela instrução está guardando todas essas instruções. Esse mostre X está guardando todas essas instruções. E essa instrução aqui está guardando todas essas sequências de instruções aqui. O que significa? Eu estou saindo de um nível mais baixo para um nível mais alto. Toda vez que eu faço isso, eu já estou fazendo reuso. Porque é como se isso aqui fosse um módulo, concorda? Na hora que eu escrever esse código aqui, esse cara vai gerar esse cara aqui. Então eu estou reusando. Entenderam? Todo mundo entendeu? É sério? Entendeu? Bom, legal. Mas não é só isso. Não é só isso. Tá? Existe um conceito que é muito importante nas linguagens e que a gente vai trabalhar aqui que se chama abstração. Tá? O que é uma abstração? Uma abstração é, na hora que eu olho um código, não é? Como é que eu abstraio o que ele está fazendo? Tá? E isso é importante. Por que isso é importante? Porque quando você trabalha com linguagem de máquina, você está usando como abstração o processador. Então, quem estudou 404 vai ter que entender, mas o que é um registrador? Você precisa saber o que é um registrador, porque você vai lá comandar aquele raiozinho daquele processador para fazer as coisas que você quer. Então, você precisa saber a arquitetura dele. Então, a abstração ali é o processador, é aquela abstração. Mas quando a gente vai falar de problemas do mundo real, ninguém quer ficar pensando em registrador, concorda? O cara quer fazer um programa de financeiro, não é?
Ele está descrevendo movimentos financeiros, débito, crédito, você está pensando no registrador, se a arquitetura vai ser tal ou tal, se é... Ninguém vai fazer isso, né? x86? Não, né? Não, né? A gente quer pensar na lógica do cara, a gente quer uma abstração da linguagem para o que o cara está fazendo. E é isso que é a abstração. Ele vai tentar remeter a gente para o universo do discurso, tá? E a abstração e a realizabilidade são dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque na hora que eu crio uma abstração, na verdade essa abstração ela vai ser traduzida em um monte de coisinha no outro nível. Tá certo? Tudo bem? Deixa eu só ver que esse negócio está indo para frente. Estamos juntos aí? Bom. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que quando a gente fala do nível da linguagem, a gente sempre tem uma linguagem no nível mais baixo, que a gente vai chamar de realização, e tem um nível mais acima, que a gente vai chamar de especificação. Né? Então, eu especifico num nível e realizo no outro nível. E assim eu posso ir fazendo. Eu posso ter uma linguagem no nível mais alto, que eu especifico alguma coisa e realizo no nível de baixo, eu vou fazendo assim. Tá? Por exemplo, então, mas aí você diz, André, peraí, André, que tem um negócio aí que eu não entendi direito, certo? Que é o seguinte, tem uma linguagem que gera uma outra linguagem que gera uma outra? Tem. Quem é que me dá um exemplo? O Scheme, ele gera o que embaixo? Não, então você não entendeu o que eu estou falando, vamos lá. Eu tenho uma linguagem num nível, certo? E eu vou traduzir essa linguagem, eu vou compilar ela para o nível de baixo. Não foi isso que eu fiz aqui? Isso aqui é como se fosse um compilador, concorda? Eu estou escrevendo num nível, compilando para o outro. Tudo bem? Certo? Então, o que eu estou falando é o seguinte. Tudo bem, eu posso pegar a linguagem no nível e compilar para o próximo, de baixo, que seria a linguagem de máquina. Tudo bem? Mas eu também posso imaginar que eu tenho uma linguagem no nível mais acima, que eu compilo para esse nível mais de baixo, que daqui eu vou para cá. Vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida de vocês? O C compila para Assembly e o Assembly para a linguagem de máquina. Boa, esse é um exemplo. Todo mundo sabe o que ele falou ali ou não? Quem não estudou 404 talvez não saiba o que ele falou. Né? Mas o Assembly, ele é um nível de abstração bem fino em cima das instruções ali. Porque nas instruções, na verdade, são hexadecimais, ou números, valores que você vai botar ali nas posições de memória do processador. O assembly é uma abstração, mas uma abstração bem leve, no nível de cima, que você consegue fazer umas brincadeirinhas ali, mas você ainda está pensando na arquitetura da máquina. Aí o C vai compilar para o assembly e o assembly para a linguagem de máquina. Isso é boa. Mas eu quero mais. Eu quero mais do que isso. Vamos lá. Quem mais? Vocês usaram uma linguagem que faz isso. Vamos ver se alguém sabe me dizer. Hã? O que vocês usaram que faz isso? O Python. Como é que o Python faz isso? Ah, o Java também faz isso. Como é que o Python e o Java fazem isso? Vamos ver quem é que sabe. Vocês não estudaram compiladores, né? Então vocês não têm a menor ideia do que eles fazem, né? Não. Mas quando, por exemplo, o Python e o Java são como se fosse um interpretador, não é? É. Não, mas aqui eu não estou separando o compilador de interpretador. Para mim, tanto faz. Você está traduzindo de um nível para o outro. Pode ser interpretado ou compilado, é uma tradução. A diferença é que o compilador faz tudo de uma vez e o interpretador vai fazendo na medida que você está executando. Certo? Considerando isso, o que o Python faz? Tá, então eu tô fazendo essa enquete porque eu estou vendo que eu vou ter que dar uma passada nos conceitos básicos com vocês, senão depois, quando a gente for para as linguagens, vocês não vão entender o que está acontecendo. Basicamente, o Java e o Python, eles transformam o seu programa num negócio chamado bytecode. Todo mundo sabe isso, não sabe? Mas vocês já se perguntaram o que é bytecode? Ah, é bytecode. Mas o que é bytecode? O que é bytecode? Quem é que me fala aí o que é bytecode?
Ninguém sabe o que é bytecode? Vocês nunca se perguntaram, não? Então, bytecode é o seguinte, é uma linguagem. É uma linguagem, tá? É como se fosse um assembly, tá? Genérico, para qualquer plataforma. Então, é como se eu dissesse o seguinte, beleza, eu quero compilar, beleza, eu quero compilar, mas eu não quero compilar para rodar só nesse notebook. Eu quero compilar e aquilo que eu compilei vai rodar em qualquer máquina. Tá, tudo bem. Mas se você vai compilar, eu já quero ir para o nível mais baixo, que é o nível mais próximo que eu puder da máquina. Então você imagina que os caras criam uma coisa que é muito próxima ao próprio assembly. Tá certo? Só que é genérico. Isso é o bytecode. Aí na hora de executar, ele vai pegar o bytecode e vai traduzir para a linguagem de máquina. Tá? E aí roda. Sacou? Como é que é o negócio? Aí essa tradução... Mais um arquivo temporário, e aí ele pode ser lido em várias máquinas. Exatamente, exatamente. E aí cada máquina só precisa implementar a tradução do bytecode para a máquina. Tá certo? E aí você vai ter linguagem como Clojure, que usa o mesmo bytecode do Java. Por quê? Porque é como se fosse um assembly genérico. E aí o Clojure vai lá e transforma nesse bytecode e faz o resto. Aí, em vez de usar Java, você vai usar o Clojure. Você usa o Clojure, só que na hora de compilar, vai funcionar do mesmo jeito. Porque o bytecode é uma espécie de linguagem máquina genérica, você pode interpretar assim. Tá certo? E é isso. Beleza? Então, é isso. Tem, né? Então, quanto mais eu desço é mais concreto, quanto mais eu subo é mais abstrato. E aí existe o que a gente chama de Very High Level Language. E o que é o Very High Level Language? Alguém imagina? Praticamente a mesma coisa que DSL. As duas são, apesar dos conceitos serem diferentes, mas eles sempre andam muito juntos. Domain Specific Language. O que o pessoal descobriu? Tem certos domínios, certo? Que eu não quero me preocupar em detalhes do que eu vou escrever o código, tá? Então a gente vai aprender nesse curso a distinção entre uma linguagem declarativa, tá certo? E uma linguagem imperativa. Na linguagem declarativa, você é tipo o rei. Você diz, faça-se. E alguma coisa, algum mecanismo lá embaixo vai lá e atende o seu pedido. E você não precisa nem saber como. Você fala, faça-se e o negócio faz. Você diz o que você quer, não como você quer. Tá certo? Um exemplo é o SQL. Vocês já viram o banco de dados? Quem já viu o banco de dados? Levanta a mão. Uma parte só. Então, no SQL, você diz para o computador o que você quer. Eu quero que você faça tal coisa. Mas eu quero os registros tais, nessa faixa e tal. Mas você não vai fazer o código para fazer aquilo. O banco vai resolver isso para você. Certo? Qual a vantagem de você usar uma DSL? Ela vai ser mais simples, porque você só diz o que você quer, então você não vai ficar gastando tempo pensando. E quando ela é convertida para o nível de baixo, os caras já pensaram a forma mais eficiente de fazer isso. Não necessariamente você sabe a forma mais eficiente de fazer isso. Tá? Mas elas são... Por que elas são DSLs? Porque elas são de domínio. Elas não servem para qualquer coisa. Não se espera que elas sejam Turing completas. Tá certo? Então, a ideia ela vai atender um domínio e não quer resolver tudo. Tá? É por isso que eu disse que o SQL foi corrompido. Né? Porque aí depois você criou a linguagem de domínio, mas aí as pessoas querem mais coisa, aí os caras vão mexendo, vão mudando. Então, por exemplo, o SQL não foi pensado para você fazer cálculo complexo. Tá? E uma outra coisa é que quando você usa essas linguagens de altíssimo nível, na hora que você transfere para baixo, aqui está um exemplo. Isso aqui, se vocês assistirem uma aula minha de banco de dados, tem uma aula que eu mostro exatamente isso. Tá?
que uma sentença como aquela no banco de dados vai virar um código numa outra linguagem que a gente consideraria de alto nível, certo? Vai virar um código assim e na verdade esse aqui não está nem otimizado, tá? Então, quando você pensa numa linguagem, no nível de uma linguagem, você está pensando na distância cognitiva, que é o esforço que você vai fazer para você evoluir aquele software, aquela coisa, de um estágio para outro estágio. Isso é uma coisa importante, tá? Então, nosso objetivo, no caso das abstrações, muitas vezes é reduzir essa distância quando eu elevo o nível da linguagem, tá? Depois agora eu vou passar mais rápido, a gente já está indo para o fim. As linguagens podem ser centradas no processo ou centradas nos dados. O que isso quer dizer? A gente está acostumado a separar. Isso aqui é o meu código, isso aqui são meus dados. Né? Não está acostumado com isso? E a gente vai quebrar isso aqui na disciplina. Por exemplo, o Prolog é uma linguagem que eu classifico como centrada nos dados. O que quer dizer isso? Eu vou partir dos dados, certo? E a partir dos dados, eu vou dizer assim, bom, imagina que eu tenho essa classificação de dinossauros. Vocês precisam entender de dinossauros para fazer minha disciplina, tá? É uma coisa importante. Se o cara não souber a diferença, se o cara achar que todo animal pré-histórico é um dinossauro, é melhor vocês trancarem e fazerem outra coisa, porque é inaceitável esse tipo de comportamento na disciplina. Mas, enfim, imagina que eu tenho dados sobre esses dinossauros que foram encontrados em certas regiões. E eu quero me perguntar, considerando, né, essa hierarquia, né? Hierarquia aqui está dizendo que essa região está dentro dessa, que está dentro dessa e tal. Né? Eu quero me perguntar qual é a região em comum que dois dinossauros têm. Esses dois triceratops. Triceratops, todo mundo, né? Então, aqui vocês não vão aprender hoje, mas a gente vai olhar para o log. E aí o interessante em Prolog é que, primeiro, aquela parte onde eu monto a árvore vão ser fatos no Prolog. Eu vou construir fatos. Isso parece para você dados, né? Só que eu também vou construir o que a gente chama de regras, certo? E essas regras vão me dizer assim, olha, por exemplo, se esse cara está dentro desse cara e esse cara está dentro desse cara, eu posso inferir que esse cara está dentro desse cara aqui, certo? E usando esse mecanismo, quer dizer, eu estou partindo dos dados, a máquina consegue fazer o trabalho dela. Então essa é uma abordagem diferente. Não é do jeito que você faz um programa, né? Que você vai fazer um programa, que vai pegar um conjunto de dados, que vai... Não é assim, né? É uma forma diferente de pensar. O Lisp, né? Então o Clojure, que é da família Lisp, que está todo mundo querendo aprender Clojure aqui porque o Ollison convenceu todo mundo, né? Ele tem um conceito muito interessante que o código é parte dos dados. Aqui, então, olha só. Aqui vocês estão vendo que a gente tem vários níveis, né? Então, por exemplo, aqui é uma lista, né? Isso aqui ele corrigiu, inclusive, que eu tinha feito errado. Mas isso aqui é uma lista lá em uma linguagem Lisp-like. Isso aqui é uma operação, onde eu estou somando 1 e o 2. Isso aqui vai dar 3 na saída, tá? Mas notem que, quando você faz isso, não é como a gente está acostumado nas linguagens imperativas. Você tem um comando, e aí esse comando vai ter um parâmetro. Não. Você vai botar esse negócio na lista e ele vai interpretar que isso vai ter que somar esses dois números, tá certo? E eu posso definir uma função seguindo a mesma ideia, vão ser outras listas de coisas, e vou executar ela seguindo a mesma ideia. Então, essa mistura entre dados e código no Lisp é uma das coisas que é muito poderosa e é muito importante, tá certo? E aí entra uma questão que eu vou falar rapidamente, mas a gente vai aprofundar, que é o RISC versus CISC. Quem fez 404 deve ter estudado, tem duas arquiteturas básicas. Uma pensa assim, eu tenho poucas instruções, não é? E o código, eu tenho que fazer mais código, mas eu consigo, por exemplo, paralelizar, fazer muitos processadores. E a outra eu tenho muitas instruções, tá certo? E aí, com isso, a gente tem os níveis da linguagem. Isso aqui eu vou pular,
porque eu quero só mostrar. Eu poderia dizer que uma linguagem como SQL é como se fosse um SYSC. Ele já vem com muita coisa embutida nele, com todo um caminhão de coisas embutida nele, tá certo? Só que toda vez que eu for usar o SQL, o caminhão vem todo junto, tá? Já, por exemplo, se eu usar uma linguagem como Clojure, ele é uma linguagem que ele não vem com tanta coisa embutida nele, mas ele tem uma técnica de metaprogramação em que você pode construir, a linguagem vai se construindo, usando a própria linguagem, tá certo? Então aqui é um paralelo, por exemplo, do SQL e de um negócio chamado HoneySQL feito em Clojure. E se você olhar, aqui você tem a impressão que você está usando SQL, né? Então a ideia é, você começa com uma linguagem com primitivas muito simples e a partir dessas primitivas você monta em cima dela um negócio mais complexo, tá? E aqui é um outro exemplo usando HTML, tá? Usando o Hiccup. Então é um pouco para você ter uma ideia só, aqui eu não estou ensinando ainda Lisp, é só para você ter uma ideia de que uma das grandes forças é que você pode criar uma linguagem muito simples e usar essa linguagem para ir construindo tudo o que você quer. Ou você pode ter uma linguagem que já vem de fábrica com um caminhão de coisa. Tá certo? Então, concluindo, a gente vai trabalhar nesse curso nessa ideia de ir estudando os paradigmas e, na medida que a gente vai estudando os paradigmas, a gente vai estudando essas características, essas coisas que vão fazer a gente tomar decisão disso ou daquilo, vai pegar problemas que vão impulsionar a gente aí para certos caminhos. Beleza? Valeu, gente. Então, nos vemos dessa perspectiva. Deixa eu só ir até o fim para fechar aqui. Pronto. Parar aqui a gravação. Eu acho que eu vou pra casa.